Todo mundo com nome de inflamação aqui, né? O Petite, Nazarite, Tulite. O Titúlio, podia ser Titúlio, né? Também eu acho que cabe bem. A gente tá aqui no pós-jogo com vitória do Mengão, 2-0 em cima do Cruzeiro, lá no Mineirão, em BH. E você que tá acompanhando aqui a maior e melhor transmissão rubro-negra da internet, deixe seu like agora. Ah, eu esqueci, não tem problema, você clica agora. Clica no botão curtir aqui embaixo, inscreva-se no canal, aqui na grande família Coluna do Fla, e vem fazer parte desse papo aqui com a gente. O Gustavo Horta, Magalhães RJ, Luan Léo Cruz, membros do Clube Coluna participando, mandando seu alô, mandando seu salve e deixando seu like aqui também no chat. Petite, você que estava caladinho aí durante a partida, pode ser o primeiro a falar. Você está convencido com a primeira partida de Adenor Bach Tite no Flamengo? Dá para já ter uma esperança de que o Tite vai dar certo no Mengão ou é muito cedo para falar qualquer coisa? Fala aí. A gente fica feliz com a vitória, né? Mas é muito cedo ainda para você fazer qualquer tipo de análise, né? Hoje ele conseguiu ir bem, conseguiu detectar alguns problemas no Flamengo, detectou cedo, conseguiu fazer o ajuste ali entre o Gerson, ajustou o posicionamento do Gerson, fez o Gerson trabalhar um pouco mais perto do Bruno Henrique, ajustou o lado direito, aonde o Marlon estava tendo ali um espaço entre o Everton Ribeiro e o Wesley. Ele conseguiu trazer o Wesley para fazer uma linha de 4 e tirar aquele espaço ali que o Cruzeiro tinha ali no primeiro tempo, aonde o Cruzeiro era até melhor, e liberou um pouquinho o Ayrton Lucas, onde o Flamengo começou a ganhar campo. Beleza, fez o gol. Depois que fez o gol, o Flamengo começou a fazer um jogo mais seguro e conseguiu, né, fazer o segundo gol com um pênalti infantil do zagueiro do Cruzeiro no lateral, o Wesley. Depois dali, né, o Flamengo volta com uma mudança tática para o segundo tempo, volta com Gerson atuando pelo lado direito, Everton Ribeiro atuando pelo lado direito, e hoje, né, o Pedro marcando a defesa do Cruzeiro um pouquinho diferente, mais deslocado, um pouco mais de ladinho, não ficou centralizado ali, correndo atrás de um zagueiro, atrás de outro. Então o Flamengo optou, né, a gente sabe, o Túlio foi muito feliz nas suas palavras quando ele disse: hoje, para a gente, os 3 pontos é o mais importante. Então, na minha opinião, no segundo tempo, o Flamengo optou por fazer um jogo mais seguro, não agrediu tanto o goleiro do Cruzeiro, mas também não passou nenhum apuros para sofrer empate, para sofrer virada, e traz de Minas Gerais 3 pontos que coloca o Flamengo hoje na 3ª posição. Parabéns para o Tite pela primeira vitória no Mengão. Que foi o brabo do jogo aí, Túlio? Você que acompanhou de perto a narração de Roberto Nazário hoje, dobradinha hoje a gente teve, né? Rafael Penido, Roberto Nazário e tal, extremos de idades aqui no Coluna do Fla. O que você achou? Quem que se destacou nessa vitória do Tite? O Tite é o destaque da partida ou não? Eu acho que a gente pode dar esse destaque pro Tite, né? Eu acho que o coletivo do Flamengo hoje foi muito feliz, né? Vamos colocar assim. Acho que é um ponto positivo a gente voltar a ter aquele time que joga junto, né? A gente viu tabelas, aproximações, time mais compacto, um time que até o Pedro, né? Uma coisa que o pessoal está destacando muito, o Pedro voltando para ajudar na recomposição defensiva. Eu aposto muito no coletivo, mas também devo ressaltar aqui, apesar o Petit até ressaltou, né, das poucas oportunidades do Cruzeiro, mas numa das grandes bolas ali na primeira etapa, o Rossi teve que fazer uma defesa muito difícil. Teve alguns vacilos na partida, mas eu coloco como o coletivo do Flamengo, que isso se deve, claro, ao Tite, como os brabos do jogo. Então, o coletivo do Tite foi o brabo do jogo hoje. Boa. Deixei o Roberto Nazário por último aqui, propositalmente, né? Já que o nosso velhinho já não tem aquele pique todo. E ainda assim, hoje, narrou o segundo tempo do jogo. Deve estar passando mal, hein, Poeta Tora? E eu queria dar parabéns tá aqui, tranquilo agradecê-lo pela narração. Por que eu tô passando mal? Ele foi tranquilo, pô. 45 minutos falando direto? Você não é Eu disso. corro os 90 e mais a prorrogação, parceiro. Nazário, agora falando sério, parabéns, obrigado.
pela participação. Você está sendo muito elogiado pela galera aqui no chat. Ó, Zaraba Oliveira falou, foi bem demais, amigo Nazário, na narração. O Marcelo Aquino, que é membro do clube, falou, hoje assisti o jogo na TV no Mudo e com a narração do mestre Nazário, nota 10. Valeu, Roberto Nazário. Obrigado pela narração, parabéns mais uma vez. Obrigado, galera. Aí é sempre um prazer a gente estar aqui no Coluna, tratando do Mengão. Hoje a gente pode dizer que a gente tá em família, né, cara? A rapaziada, nota 10, tirando você, Simon. O restante é tudo sangue muito bom. Mas falando do Flamengo hoje, o primeiro jogo, né? 3 pontos era o mais importante. Finalmente, a maldição da data pós-FIFA se acabou, né? Cara, pelo jeito, ela né? foi exorcizada e a gente volta pós-período de descanso, né? Data FIFA, e o Flamengo acaba conquistando 3 pontos. É bem verdade que muita coisa precisa ser feita. O Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo, a gente estava vendo um Cruzeiro muito encaixado, estava vendo um Cruzeiro muito determinado na questão da marcação, mas não conseguia fazer nada no ataque. Então foi um teste para o Flamengo em termos de ataque. Em termos de defesa, nem tanto, porque o Cruzeiro não ameaçou muito. E aí, quando sai o primeiro gol, o segundo gol acabou saindo num pênalti também bem infantil, né? Que a gente acabou assistindo. Mas eu acho que para o primeiro momento, né? Essa chegada do Tite é muito interessante que seja com vitória, 3 pontos para a caixa, para a gente poder ter tranquilidade e domingo pensar no Vasco, que vai ser um jogo difícil, os caras estão desesperados, tem uma outra questão, então assim, vai ser também um teste de fogo. Eu acho que agora os 11 jogos pela frente serão 11 provas de fogo e o Flamengo precisa superar cada um de cada vez, né? Boa, Nazário. Elias Ferreira falou, Nazário, Itaipuaçu te abraça, narrador raiz. Você é um narrador raiz, Roberto Nazário? Cara, eu sou um cara raiz, né? Você não estava aqui hoje e o nosso querido Léo José, ele no momento do intervalo virou para nossa produção e falou assim, essa Coca-Cola não tá boa, ela tá vencida, ela não tem gás. Aí eu falei, não, querido, olha só, não é assim não. E aí ele teve que comer a pizza com guardanapo, coisa e tal. E eu, ele só toma dolinho. Não. E ele falou que não gosta de comer pizza na mãozinha porque suja de olhinho, coisa e tal. Menino Nutella, né? A gente tava comentando aqui, eu e o Túlio, a nossa preocupação quando éramos jovens era o seguinte, caramba, se tiver guerra a gente vai ser chamado, coisa e tal, a gente é reservista, não sei o quê. E hoje a preocupação do Léo José é, mamãe entrou no meu YouTube. Luísa Silva também falou parabéns, Nazário. E o nosso amigo Marcelo Martins, o presidente do grupo de WhatsApp do Clube de Membros, nosso literário, professor, Marcelo, fechamento nosso. Marcelo, exatamente. Dá sempre uma aula educacional em tudo que fala. Marcelo falou, Tite deu uma injeção de ânimo no time, narração raiz do grande Nazário, parabéns, merece até um aumento. Não sei de onde, Marcelo, mas beleza. Alô, Simon, o PS, vai ter confraria esse ano? Como é o nome daquele evento que teve lá na Gávea em março esse ano? Marcelo Martins, meu ídolo, eu te amo. Valeu, Marcelão. Você estava lá na confraria esse ano, já teve confraria esse ano, agora estamos preparando a confraria 2024. Prepare-se, aguardem que em breve tem novidade. Daniel, Larissa, fala assim, se preparar o quê? O corpo, o fígado, prepare-se. É o fígado? Prepare tudo. Fígado, intestino, estômago, que o bicho vai comer. Ó. Eu pensei que você ia falar o corpo também. Eu ia falar, que isso, rapaz. E ande bem agasalhado, como diria o Roberto Nazário, viu, pai Tatu? O Ariel Ravelo, Luísa Silva. Calendário de outubro do Mengão. O Flamengo empatou com o Corinthians, né? No último jogo 1-1. Hoje venceu fora. 2 jogos fora de casa, já sem derrota. E o próximo é o clássico contra o Vasco no domingo. Inclusive, ontem, no jogo deles, que não tinha nada a ver com o Flamengo, né? Lembra? Ganharam no sufoco lá do Fortaleza, 1-0 e tal. Os caras ficaram gritando, domingo é guerra, Flamengo, não sei o quê. Você já viu a torcida do Flamengo hoje gritando Vasco, lá na bancada? Não, até porque é um jogo extremamente comum pra gente, né? É aquilo. Você vê qualquer equipe hoje, né, do futebol brasileiro, principalmente essas equipes que vêm com pouca relevância, né?
vários anos na Série B e tal, eles encaram, né, o Flamengo como se fosse, né, como se estivesse encarando a seleção brasileira de 70, né? Você ganhar do Flamengo hoje não é só ganhar um jogo, é um evento. E para times de menor expressão, menor porte, como o Vasco, é uma decisão de campeonato. Já era, né, naquele antigo Vasco, né, o Vasco, né, que fez muita história e tal, já era assim naquela época. Hoje em dia, então, em que o Vasco se encontra nessa situação, né, de brigar sempre contra o rebaixamento, não tem mais aquele destaque nacional, o que resta a eles é isso, né? E aí eu acho engraçado que aí depois porque assim, a torcida do Vasco, né, eles não comemoram mais nada, então eles perdem o tempo para reescrever a história, né, para dizer que coisas que eles cantavam, que eles falavam não era, né, uma série de situações. Aí depois ficam pagando de torcida boa, mas fica aí, é guerra, a gente sabe que é guerra no campo e tal, mas tem aquela rapaziada mais radical que procura entender como se fosse uma briga, né? Então, acho que eu nem vejo legal também utilizar esse termo por um clássico que é muito problemático sempre, né? Mas eu espero que no jogo de domingo tudo dê certo, todos os torcedores, né, saiam das suas casas e voltem, os profissionais também, em paz. Mas é aquilo, Simon, acho que o que resta ao Vasco da Gama é justamente isso aí, né, como motivação de ter o campeonato, né, vencido o Flamengo, mas o Flamengo vai vencer domingo com certeza. Os caras estão jogando contra um e pensando no Flamengo já lá na frente, assim, cantando. É estranho isso, né? Porque a gente não vê a torcida do Flamengo fazendo a mesma coisa. Petit, falando de jogadores individualmente, a gente perguntou ali no início quem foi o brabo do jogo, quem foi o destaque inicialmente e tal, mas tem alguns jogadores que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Eu queria ouvir de vocês três, fica à vontade aí para falar. Por exemplo, ó, o Rossi foi muito elogiado porque fez boa defesa no primeiro tempo, mas eu li já um monte de gente falando em rede social que o Rossi bateu roupa em todas, que o Rossi não segura a bola. O Wesley foi super criticado, separaram um trecho do Wesley passando bola errada, o moleque lá falhando. E curiosamente, não, inclusive, o Lucas também estava sendo bem criticado antes do gol. Só a título de informação, o Flamengo faz ali, né, quando termina o jogo, quando vence, né, coloca quem foi o melhor da partida. Aí eles escolhem 4 opções, que é lá do Twitter. Pô, eles botaram o Wesley, pô. É brincadeira, né? Parece que pra expor o moleque. Tá de brincadeira. Não, assim, o que eles podem fazer pra errar, eles se esforçam, né, Tele? Isso daí a gente já sabe. Porra, brincadeira. Era hora de deixar o moleque ali na moita e tal. Não expõe o moleque, deixa lá quieto. Se você tivesse que escolher 4 destaques, então, aproveitando esse gancho, quem que seria? Fala aí das atuações desses caras. Vamos lá, eu escolheria o Pedro. Acho que Pedro mostrou muita disposição, não ficou fixo lá na frente. Quando ele viu, inclusive eu comentei isso com o Nazário, ainda na primeira etapa ele estava voltando ali, né? Porque ele viu que o Flamengo estava tendo dificuldade de chegar, então ele começou a buscar o jogo, ajudar na marcação, ou seja, uma outra postura. Eu tô até falando isso do Pedro, por tudo que se falou até dele nos últimos meses, né? Como se o Pedro lembra aquele jogo contra o Cuiabá? Não, porque, o Pedro não marca aqui o volante, então, como se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo, não porque o Sampaoli, né, improvisou um volante na lateral, que foi, né, o lado em que o Flamengo tomou os gols, mas porque o Pedro não acompanhou o volante do Cuiabá, né? E aquela coisa do Dorival, cheguei no Flamengo e o Pedro tava assim, tava assado, né? Que primeiro, eu até comentei isso no dia, primeiro, que bom, né, que o Dorival diagnosticou esse problema no Pedro, mas ele não fez mais do que obrigação. Para mim também faz parte, né, a participação do treinador em entender, né, o que está acontecendo com o seu atleta. Né? Então eu gostei muito da atitude do Pedro e estou até justificando o porquê. Outro jogador, eu gostei muito também do Gerson, tá? E aí é bom ressaltar que, estou citando aqui os nomes, mas não foram partidas brilhantes. Mas o Gerson foi participativo, tático também, junto com o Everton Ribeiro também. Eu até falei da variação, né, a troca de lados que ele fez com o Everton Ribeiro, né, pedido com certeza do Tite, como bem me lembrou aqui o Nazário. Cara, lutou enquanto teve fôlego, né, brigando, lutando, ajudando no ataque, né, assim, foi muito
muito bravo ali o Gerson, né? Então vamos lá, Pedro, que eu coloquei, né? Pedro. E vou colocar mais um aqui. Vou colocar o Pulgar. Poderia colocar o Thiago Maia também. O Pulgar, que até no final Maia ali. Destaque do jogo? Assim, destaque. Que a gente fala assim, como eu falei, ninguém foi brilhante, não tem nenhuma atuação individual que se destaque, né, perante o coletivo. Eu acho que essa vitória é muito mais do coletivo do que do individual, do que a gente fala, pô, o Pedro hoje acabou. Não teve ninguém que acabou com o jogo. Eu tô falando o nome do Pulgar aqui, mas eu poderia também falar do Thiago Maia, que foi um cara que se entregou, ainda teve aquele lance que parecia que ele tinha se lesionado com um buraco ali e não foi, mas brigou bastante, lutou, né, se entregou. Talvez tenha sido um pouquinho mais discreto ali na parte de criação, o Pulgar, que como eu falei, o Flamengo estava tendo um pouco dessa dificuldade, hoje não se aproveitou muito, né, da visão de jogo do Pulgar, desse passe, né, vertical que ele tem, mas foi Ele meteu uma no Gabigol, que o Gabigol dominou errado. Foi. Dominou de esquerda, se domina de direita, sai na cara do gol. Então assim, acho que esses 4 destaques, mas se eu poderia colocar também o Thiago Maia, não seria nenhum absurdo. E aí, Nazário, que foram os seus 4 destaques do jogo hoje? Olha, eu vou nessa linha também do Poeta, porque a gente viu se por um lado o Flamengo no primeiro tempo não conseguia conectar as jogadas, não conseguia trabalhar no meio, não tinha velocidade, né? Por exemplo, o Bruno Henrique não foi aproveitado porque hoje não tinha ninguém para acionar o Bruno Henrique na característica dele de velocidade. O time do Cruzeiro estava muito compactado, né, marcando muito forte e não estava dando espaço. O espaço entre as linhas do Cruzeiro era mínimo. Então, quando o Poeta estava até aqui comentando comigo, quando alguém dominava a bola, tinha um marcando, um na sobra e um outro já aguardando a falha da sobra. Então, tinha praticamente 3 jogadores cercando a bola em todos os setores. E o Flamengo não conseguiu trabalhar essa bola pelas pontas, não conseguiu ter velocidade, não trabalhou individualidade, e aí o Flamengo ficou muito preso nisso. Mas, por exemplo, o Gerson foi um cara que guerreou muito hoje, né? Até uma característica fora, né, do DNA dele, né? Ele não é um cara brigador, não é esse cara brigador. Gostei muito da atuação também do Pulgar, deu alguns passes, como sempre, verticais, né, buscando o jogo, buscando sempre limpar a jogada e com objetividade. A gente teve uma participação também do Fabrício Bruno, que não perdeu nenhuma disputa de bola, ele foi bem, gostei da atitude dele, da atividade dele, e o Everton Ribeiro também, que trabalhou muito bem. Agora, eu até comentei com o Poeta, que quando o Arrascaeta entrou, primeiro lance que ele participou, ele pega a bola, vira o corpo, já toma falta, ele já dá uma outra conotação ao meio campo, né? Então entrou no segundo tempo, tudo bem, a gente acha até que foi, né, em função de alguns problemas físicos, coisa e tal, mas é impressionante como o Flamengo muda, né, a conexão do Flamengo, como muda quando o Arrascaeta está em campo. Ele é aquele cara que pega a bola, que acelera, que desacelera, que prende, que dá o drible. Ele deu um passe também, aquele passe com nojo. Ele deu um passe de caneta direita, de primeira. Foi pro Wesley, né? Se não me engano. Acho que foi pro Wesley. O Wesley não 3 dedos, só que o Wesley não acompanhou. Então ele é um cara que antes da bola chegar, ele tem uma característica muito interessante. Antes da bola chegar, o Arrascaeta já sabe o que vai fazer. Ele não para pra pensar. Né? A bola chega, ele já sabe o que vai fazer. Então é um diferencial. Pena que jogou somente o segundo tempo, mas para mim essas 4 peças com uma afirmação aí também do Arrascaeta, que é um cara que dá uma outra nuance ao time do Flamengo. Cara, falando em passe, teve um passe do Pulgar que ele deixou o Gabigol lá dentro da área, sozinho, o cara consegue cortar por dentro do zagueiro e dar um pedinho de velha, né? Foi porque ele dominou de perna esquerda. Se ele domina de direita, ele podia ter dominado de direita e finalizado com a esquerda. O cara não usa a perna direita. É impressionante, né? O Luiz Alberto Neves falou que os destaques dele foram Pedro, Fabrício Bruno, Pulgar e Everton Ribeiro. O Matheus Cotrim aqui. Matheus, é a última mensagem sua que eu vou ler hoje, hein? Olha só que ele me mete. Os 4 destaques são Poeta Túlio, Mestre Nasa, Léo Perini e Petite.
Aí o sim, Simon pô. a gente deixa na reserva. É isso aí. Que isso, caindo hein? na Ó, pilha. bora fazer um Tá quadro caindo com na isso aí, pilha hein? do Nazário, hein? Matheus Coutrinho, a última mensagem sua que eu leio hoje, hein? Matheus O- Coutinho, você é um monstro, meu irmão. Brabíssimo. Petite, quem foram os seus destaques aí? Fala aí pra galera. Olha só, vou votar no Ayrton Lucas, né? Como o Eu Nazário pensei que falou. o Petit ia falar que era gente, cara aí. Pô, né? Dá uma moral, O né? Flamengo, Ele não Flamengo compartilha dessa insanidade. Flamengo começou muito pressionado, o Ayrton Lucas passou a rifar algumas bolas ali até os 10 do primeiro tempo, depois soltou, como eu digo, o Tite conseguiu fazer os ajustes e o Ayrton Lucas voltou a jogar dentro das suas características, foi premiado com golaço, eu gostei da partida do Ayrton Lucas. O segundo foi o Gerson, que brigou muito, lembrando que o Gerson jogou hoje em 3 posições. Começou mais adiantado, jogando mais perto do Pedro, depois ele foi recuado pelo lado esquerdo e depois pelo lado direito. Então, hoje, o Gerson foi o que atuou por mais espaços do campo. Então, também fez uma boa partida. O Eric Pulgar conseguindo fazer esses passes, é que eu digo, essa é a diferença de você ter um cara igual o Eric Pulgar e você ter o Vidal, que o Vidal só dava o passe pro lado, ele engana a torcida e engana quem não joga bola, que você olha, o cara que não joga bola e vê o Vidal fica encantado, que ele mata no peito, olha pra cá, aponta pra cá, e só dá aqui, ó, aonde ele não consegue errar. O Pulgar não, o Pulgar consegue dar esse espaço, né, que deixa o companheiro aí, né, numa situação legal. E gostei muito do Fabrício Bruno, não perdeu bola por cima, não perdeu bola por baixo e conseguiu lá da zaga também meter os passes ali entre linhas do meio campo, que é um passe dificílimo e arriscado. Só eu ali contei os 4 passes dessa forma, então esses são os meus 4 destaques de hoje. Boa! O craque do jogo. Tinha uma informação aqui, o Flamengo passou aqui um boletim, né, do Davi Luiz. Falou que ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai realizar exames amanhã, né? Então, tá aí, acho que menos pior, né? A gente tava até esperando algo, né, parecido ali com o que sofreu o Neymar e tal. Então, acho que é mais tranquilo ali, né? Uma torção. Que se recupere logo aí o Davi Luiz, né? Eu não sou favorável ao Davi Luiz como titular, mas obviamente não quero ver o cara mal, não quero ver o cara que é gente boa demais e tal. Que ele se recupere, que esteja bem. O nosso amigo aqui, Rabinovich, que é sempre muito polêmico e tal, ele bota esse nome aqui em hebraico pra ninguém saber quem é ele, mandou um superchat falando o craque do jogo foi o buraco, tirou o Davi Luiz. Tirou, mas a gente não quer que o cara se machuque, né? Que ele saia, pô, não tá rendendo, né? E que fique no banco, mas que fique bem, que fique com saúde. Davi Luiz, que se recupere logo. Todo mundo fala que o Davi Luiz é um cara muito gente boa lá no Flamengo. Sou crítico do Davi Luiz, mas enquanto esteve em campo também fez uma boa partida, fez um lançamento. Se eu não me engano, ele encontrou, acho que foi no Gerson, que ele conseguiu encontrar o Gerson numa boa, não inventou, não deu passe virando a cara, não tentou jogar de volante nem de meio campo, fez ali o zagueiro e fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Pois é, que o cara se recupere logo ali, já para se manter ali treinando junto com o time do Tite. Fala, Nazário. E o Tite acabou usando o zagueiro que o Sampa não usava, né? É, o Pablo, né? Que entrou também, não comprometeu, né? Não teve nenhum lance do... É que a gente fala assim, não foi nada... ninguém, né? Só tinha o Rodrigo Caio, que parece que tá proibido de entrar em campo, então... Olha só, de repente ele vai utilizar o Rodrigo Caio ainda. Será que não tem alguma coisa da diretoria com o Rodrigo Caio? Porque o menino lá, o Sampaoli, não usava ele de forma alguma. Agora, na hora da substituição, o Tite também não hesitou. Chamou o Pablo logo de primeira, já parecia ser pré-determinado. Então, eu não sei se há alguma coisa da diretoria... Por que manter o cara no banco, né, cara? Não por que leva o cara? Por que não libera logo, então, dispensa? Eu tô deixando no ar. Não sei se vocês acharam estranho, mas foi a percepção que eu tive. Primeira coletiva do Adenor como treinador do Flamengo. Bora ouvir. Essa foi a chave para a vitória. E como é que foi
a sua primeira vez como Flamengo, né? Como é que foi sentir-se pertencente ao Flamengo? Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho, iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Rui e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física e mentalmente, porque é muito difícil isso, é muito difícil. A mudança já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória na estreia, canal Raflamelo. Tite, eu queria que você explicasse, claro que é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, mas já nitidamente vê uma evolução no sistema defensivo. O Flamengo saiu sem sofrer gols, o Davi Luiz foi a campo no lugar do Léo Pereira, suspenso, e um feito que você já conseguiu na temporada, né? Fazer o time jogar bem após uma data FIFA, que em 2 oportunidades o Flamengo voltou jogando muito mal. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, o Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Boa noite, Tite. Aqui atrás da comissão, Sidão Marinho da Litoral News. A gente viu durante a temporada um torcedor que ficou com o coração partido, um torcedor que ficou muito triste. E hoje a torcida do Flamengo ficou bem do lado de nós jornalistas e a gente percebeu um torcedor muito motivado e muito esperançoso com o seu trabalho na frente do Flamengo. Como você olha para esse futuro, ainda na temporada de 2023, para dar uma resposta para o torcedor com base no que você viu hoje, já para o próximo compromisso contra o Vasco, porque, como você disse, a margem de erro é praticamente 0, e como você vislumbra essa temporada do Flamengo até o final? Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é nosso retorno, a nossa recuperação, é o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus 2 netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário isso, não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande, falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Tem que falar Paulo André e Elias, cara, então,
Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade, e feliz, sim, é muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Gente, boa noite. Aqui. Boa noite, Betânia, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Seja bem-vindo e queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões e você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo e que precisava reavaliar toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje o Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então, ela é cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando com o professor de educação física, né, como técnico. O problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida, talvez ela tenha esse componente, pode ter esse componente, sim, mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar, e a dosagem de preparador físico, sim, ela é fundamental. Tite, boa noite, parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder, essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente? Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande. Pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição. Mas, ao mesmo tempo, ele é desafiador. E vai exigir da nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizados, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco, agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas 3. Boa noite, Tite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje, vestindo a camisa do Flamengo contra o Cruzeiro, e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhando a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade, humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Tite, Felipe Simonetti, versus Esporte. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional.
Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade nós da comissão técnica de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles e não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite, tudo bem? Aqui com o Menezes da TV Globo. Bom te rever de novo. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações, não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal, muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por quê? Você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Que foi um gol de cabeça, inclusive, né? Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco, e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um timaço do Vasco. O Guarani também tinha. Eu confesso, eu olhava para o céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. O atleta sente uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. E tudo me fez lembrar a época de atleta. E olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra, por dentro ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Pode, se já quiser mais. Alguém mais, gente? Alguém mais? Mais uma aqui, professor. Oi, Tite. Primeiro, eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iniciozinho da sua coletiva, então, se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa. Mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que, defensivamente, você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles, em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley e eu queria passar e estava do outro lado. Esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro para que essa bola entrasse na profundidade. Ou principalmente para o Bruno. Mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes para que escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu o gol, que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo, para que tivesse desses dois momentos, ofensivos e defensivos. Professor, mais uma aqui, a última. Tite, boa noite. Fábio Ribeiro, parabéns pela vitória. O torcedor do Flamengo, eu como torcedor de Minas, né, o Brasil todo é uma pegada muito forte. E sofreu muito esse ano, com as derrotas, com os títulos que ficaram para trás, e vimos hoje uma pegada diferente do seu time. O que o torcedor pode esperar da era Tite agora em diante?
eu estava com vontade de falar em termos táticos aquilo que os atletas fizeram para dar, mas também é difícil a gente estar falando da comissão técnica, está fazendo assim para mim, não. Mas eles cumpriram aquilo que a gente pediu nos treinamentos de uma forma muito. E eu vou ter muito eficiente. Eu vou te dizer uma coisa. A fase ofensiva e criativa ela tem que acontecer para uma equipe jogar bem. Agora, a solidez defensiva também. E o César bate muito nesse seu princípio de futebol. E as bolas paradas. Quando tu consegue unir esses 3 fatores, tu tem bem. E inevitável que no jogo de futebol, em determinados momentos, o adversário está melhor. Não existe domínio e controle em 90 minutos, equipe nenhuma. E aí ela saber, nesses momentos, como agir. Mas como agir, daí eu vou elogiar eles lá dentro do campo. Quando o 0 está no placar, todos são importantes. Quando o gol está na frente, todos são importantes. É conceitual. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professor Tite. Diferenças da era Tite, já estamos percebendo até na coletiva. Além da facilidade, da dicção, de filosofar durante as respostas, que tem sido muito elogiado pela galera aqui no chat. Como é bom voltar a entender nosso técnico, disse o Gustavo Horta. Ainda até a assessoria de imprensa do Flamengo está feliz, perguntando se mais alguém quer perguntar, em vez de mais o Léo José, né? Incentivando, e mesmo que sejam perguntas banais, sem muita eficiência, né? Eu nunca tinha visto isso na coletiva, cara. O cara perguntar quem quer perguntar mais. Só faltou perguntar assim, quem pode falar aí do Braz? Pergunta sobre o Braz, para levar. Qualquer momento o nego vai falar assim, tem alguém aí de fora querendo fazer pergunta? Chama o pessoal aí de fora, por favor. Chegar e falar, pô, tem alguém lá na coletiva do Zé Ricardo? Na arquibancada. Se tiver alguém na arquibancada, quiser fazer uma perguntinha, pode falar tudo com a gente mesmo. Quase que bota a gente remotamente pra fazer pergunta. Pô, eu queria fazer uma pergunta. Olha aí, tem superchat. Queria fazer as perguntas do superchat aqui. Primeiro, o Rabinovich falou, Petit, que manto que você usa? Manto, acho, mato. Ele escreveu, acho que não é manto, não. Isso é mato. Acho que ele tá insinuando que eu sou maconheiro, né? Deve ser. Deve ser, cara. Eu vou falar ele que é o principal fã do Petit. É o maior fã do Petit. Cara, meu falecido pai falava uma frase que é a mais certa. Eu prefiro silêncio. Água de mar mata planta. Mandou bem, Petit. E olha, Túlio, um abraço aí pro nosso amigo Gustavo Arruda, que tava lá no Mineirão, mandou um alô, obrigado, mandou um superchat, falou, bora coluna, vamos pra cima, um abraço, poeta e Simon. Tamo junto aí, Gustavo Arruda, pô, fechamento nosso aí, parceiro, amigo, porra, o cara sangue bom e pé quente, né? É nóis, grande Gustavo, saudade, meu amigo. Petit, o retorno não é aqui, tá? A produção falou aqui, ó, tá dando retorno. Eu tô falando e eu tô ouvindo meu retorno, não é aqui. O retorno é aí no estúdio. Ô, Petit, que mato você usa, Petit? Que mato você usa? Graças a Deus, essa nenhum, é nova pra né, mim, eu não conhecia isso. Isso aí é aqui no Rio, né? Aqui no Rio tem esse negócio, esse mato que você usa, é a erva do capiroto, né, cara? E glória a Deus, eu nunca nem experimentei. Sempre fale a verdade, Petit. Petit. Aí, o Petit quer meter essa aí. Aí, Nazário. Porra. Petit, você era bicho solto na night. Porra, Petit. Seu apelido era Batman. Quando você era instrutor de autoescola, já tô sabendo que teu apelido era Batman. Batman do Petit tem igual aquela música do Bezerra, né? Que mato é esse que eu nunca vi, eu não sei, não conheço, isso nasceu aí. Pô, meu pai cantava muito isso, meu pai. Eu parei meu pai. Seu pai já tava prevendo o seu futuro. Pô, quando meu filho começar a negar, né? Esse mato que eu nunca vi. Ele respondia, não sei, não conheço, né? Esse maluco, ele deve dormir sonhando comigo, cara. Não é possível. E cheio de mato na ideia, né? Pô, irmão. A análise que eu fiz, o Tite repetiu aí, pô. Um montão de coisa que eu falei, o Tite repetiu aí. Eu não sei o que, não sei. Sinceramente, tô achando que é pessoal, é hater. Galera tá se matando aqui de rir. Mariane Sá, foi engraçado. O Matheus Cotrim, o Matheus falou, Petit ligado na planta. Marcelo Martins, vou apertar, mas não vou acender agora, viu, poeta Túlio? Já que você falou aí do Bezerra da Silva.
Pô, Bezerra Assim, Vocês curtiram a coletiva do Tite? Deu pra sentir realmente essa diferença? Só os comentários que a galera tá falando aqui, ó. O Juan Léo Cruz falou: a diferença da coletiva é grotesca. Errol Flynn, show de coletiva. Quem mais? Como é que é o nome? A Mariane Sá também falou como é bom entender, né, o que o cara fala. O Gustavo Horta, como é bom voltar a entender o nosso técnico. Pra quem passou meses ouvindo el amor por el balón. Cara, o cara não se entendia. Faz de novo Como é que é esse castelhano aí? Aquela voz de fumante de 80 anos, assim. El amor por el balón. O pai Tatúlio daqui a 5 anos vai estar falando assim se não parar de fumar. El amor Tá maluco. por el balón. Aquele pigarro horroroso, mano. E o cara ainda meteu que... Não, ele não, né? Ele nunca falou isso, mas saiu matéria de que ele tinha contratado uma professora de português que ele estava fazendo um intensivão, de tão envolvido que ele estava no Flamengo, pra, enfim, aprender português, né? Pô, meu, parecia que eu torço pior. Aí ela deu uma declaração, no português ele não aprendeu não, mas na matemática eu destroio. Pô, nem espanhol, meu amigo, aquele que um espanhol ali... É muito específico aquilo ali. Não era só pelo idioma, né? Porque tem gente que fala espanhol e a gente entende numa boa. Não era o idioma. Mas ele nem entendia o que se perguntava a ele, ele ficava viajando, parecia que ele tava alucinado, cara. Era um mato. Olha, aquilo ali era um mato pesado, hein? Tá louco. Aquele matagal ali tá maior do que o do Petit. Aí ficava aquela, né? Aí entrava aquela canção, né? Se o Sampaoli dá 20, por que o Petit não pode dar 2? Aí, planta, né? Petit te dá 2, é isso? Agora é o nome? É o nome, pô. É o nome aí, Petit fazendo sucesso. Liga não, Petit. Uma vez, olha só, eu trabalhava na exportação de container. Aí minha chefe, né, cara? Minha chefe mesmo assim... Pô, a mulher me deu promoção, virou e falou: Túlio, eu queria falar um negócio pra você, é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com o trabalho. Você promete que não vai ficar chateado? Eu falei: claro, pô, você pode falar o que você quiser, pô. Pô, tu tem uma cara de maconheiro, você fuma maconha? Falei, não uso nenhum tipo de droga, não. Aí ela: não, tá bom, você me desculpa falar isso, mas eu precisava falar. Eu falei: tranquilo, tudo que você sentir necessidade de falar, você pode falar pra mim. Eu sou seu amigo. Abre seu coração. Abre seu coração, sou seu confidente. E pode me chamar de maconheiro também, tá liberado. É minha chefe, né? Eu vou falar o quê? O Túlio inclusive, sabe, se quiser chamar, tá indo tranquilo. Assim. Fica à vontade. Se alguém quiser chamar também, manda superchat aí, Túlio Maconheiro. Não tem problema nenhum, não. Ainda falando sobre a diferença da coletiva, o Tite falou que estava nervoso na estreia, mas o Tite se expressa muito bem, né? Parece a gente sempre até brinca, parece um filósofo falando. Comunicador, verdadeiro comunicador. Mas ao mesmo tempo ele dá umas viajadas bonitas também, né? Às vezes ele, ele é um cara muito inteligente, então ele leva para onde ele quer o papo, né? É porque ele tem esse dom, né, cara? E a tônica agora a gente vai ter que se acostumar com isso. Só que, por exemplo, hoje foi num bom momento. Quando a coisa não tá muito boa, aí o Tite tem como característica ele dá uma viajada, né? Ele começa... Pô, né, por que hoje você tomou três gols, sua defesa tomou 3 gols? Ele, olha só, lá em Pato Branco existe uma lenda, ele começa a falar de Pato Branco, não sei o que lá, coisa e tal. Agora, a tônica das entrevistas com o Flamengo vai ser assim, ele vai explicar, ele vai falar, e a gente vem de 2 portugueses e 1 argentino, é muita coisa, né? Teve o Dorival no meio, né? Que era uma insanidade também no final do ano passado. Mas a gente vem de traumatizantes pós-jogos, com entrevistas em que 2 portugueses não falavam absolutamente nada com nada. Quando o time apresentava um jogo horroroso, nunca era problema do time, nunca era problema do esquema dele, era do gramado, da chuva, da bola, do adversário. E depois o louco, né? Do argentino, La Madeirita, lá, eu vou queimar na Madeirita,
né, com voz de madeirita, e acabava que a coisa não fluía, e a gente saía mais insatisfeito ainda com algumas coisas que eram negadas, assim, com uma categoria, com uma estampa que dava medo. Então, assim, eu acho muito importante essa vitória pós data FIFA. Agora, ele já viu que vai ter muito trabalho, a gente precisa trabalhar muita coisa no Flamengo, ele precisa dar ritmo de jogo ao time do Flamengo, principalmente, e ele citou que o primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de sair jogando com a bola, coisa e tal, porque a marcação do Cruzeiro estava muito certinha, estava muito encaixada. Eu estava mostrando pro Poeta na hora, a gente estava vendo, a primeira linha deles tinham 4 jogadores, e eles estavam muito próximos, e o Flamengo não conseguia fazer absolutamente nada. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, né? Nesse momento, né, o Cruzeiro passou a jogada intermediária. Então, quando você marca da intermediária, você deixa o lateral, os 2 zagueiros e mais o lateral esquerdo tocando a bola ali, e você não ataca esses caras. Então, você acaba ficando com 10 contra 6. Então, quando você empurra a bola ali entre linhas, vem os caras ali com marcação dupla, marcação tripla, e você não consegue penetrar. Esse foi um momento tenso do jogo ali, foi onde o Tite mostrou que é técnico, conseguiu ajustar, liberar o Ayrton Lucas, conseguiu ajustar ali o próprio Gerson, que atuou um pouco mais perto ali do Bruno Henrique, o Flamengo conseguiu melhorar. Ali estava muito tenso, marcação muito forte, né, Nazário? Primeiro 15 minutos do Cruzeiro foi 15 minutos de guerra, e ainda bem que o Flamengo fez o gol cedo, senão ia ser um sofrimento. E uma coisa que eu quero destacar também, né, da coletiva dele, e já destaquei em alguns outros treinadores, mas depois os caras, infelizmente, acabaram mudando, é dele reconhecer, né, que o Flamengo não começou bem, que não foi um grande jogo, porque a gente via, por exemplo, o próprio Sampaoli, eu não lembro agora o jogo em específico, ele falou que o Flamengo jogou mal pra caramba a partida e ele elogiou o time. Não tô dizendo que ele vai chegar ali, ele vai espraguejar um jogador, né? Há maneiras e maneiras de você se expressar, ainda mais se a gente levar em consideração a qualidade, né, da língua portuguesa, né? Então, assim, você não precisa diretamente dizer ali que o jogador tal foi mal e tal, mas você pode reconhecer a realidade, né? Às vezes você pode até discordar dentro de uma avaliação, uma coisa muito pontual, específica, mas se ele chega ali e abre a coletiva falando, o Flamengo jogou muito bem hoje, primeiro tempo, início do jogo, eu ia falar, que jogo que ele viu, né? Porque o começo do jogo, o Flamengo teve muita dificuldade, né? O Cruzeiro, como já destacado pelo Nazário e o Petit, tava fazendo uma marcação implacável, né? Uma marcação que já começava, né, lá em cima, sufocando mesmo o Flamengo, não deixando o Flamengo implementar o seu estilo de jogo. Então o Flamengo não conseguia sair, não conseguia querer, o Flamengo não conseguia fazer nada. A grande verdade é que o primeiro chute, uma das primeiras chegadas no Flamengo no gol do Cruzeiro foi lá pro 17, 18, 19 minutos, né? Até porque também o Cruzeiro não vai conseguir nunca, né? Nenhum time, né? Implementar essa pressão o tempo inteiro. E claro também, né, acho que é até bom destacar, o Simon tinha falado, né, de quando a gente começou aqui o pós-jogo, sobre a questão do Rossi. O Rossi para mim fez uma defesa importante, aquela defesa foi importante porque ela poderia ter mudado a história do jogo, né, ela poderia ter mudado a história do jogo, que era um momento em que o Cruzeiro até estava um pouco melhor, né, depois o Flamengo faz um gol, o Cruzeiro sentiu bastante aquele gol, o Flamengo fez o segundo e aí eles desmontaram de qualquer forma, até porque eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito melhor. Outra coisa que eu quero destacar também do Tite, né, eu cheguei a falar isso, né, durante a transmissão, do posicionamento do Everton Ribeiro e do Gerson, e ele fala, meus 2 armadores, né, então eu acredito que o Tite, né, ele vai utilizar, talvez, olhando aqui num time, entre aspas, ideal, talvez Everton e o Arrascaeta, ali mesmo, os 2 com a função principal ali de ajudar na armação, não aquela coisa de ficar somente para um jogador, né? Tipo, a gente tem ali o Arrascaeta, você não tem o Arrascaeta, então o time não cria, né? E a gente até viu um revezamento, o Everton Ribeiro caindo muitas vezes pelo lado esquerdo também, o Gerson caindo pelo lado direito, então um time que já vai tendo mobilidade e opções táticas, muitas vezes sem você trocar nenhum jogador, sem você precisar fazer uma substituição,
né? O cara avalia, muda um posicionamento dentro de campo, confunde o adversário dentro da sua movimentação, e é quando surgem aí as jogadas. E ele fala também da entrada dos jogadores que saíram do banco, tanto o Arrasca, o Gabi também, o Nazário até lembrou dessa jogada do Arrascaeta, né? Que ele entra e é sacanagem, mas ele falou ali que os jogadores entraram na mesma sintonia, né? Dos jogadores que já estavam em campo. Então, eu vi isso, não dá pra falar, pô, o jogador entrou, o Pablo não entrou bem, ninguém entrou destoando dos companheiros, todos entraram ali na mesma sintonia. Só pra finalizar, eu tô achando que quem fumou o mato foi o Tite, hein? Boca seca, perna tremendo e ansiedade, sei não, hein? Só faltou a fome, né? Hein, Túlio? Pô, aí, ó. Túlio sabe o que acontece, né? Ó, afinal, o Mauro Rodrigo TV mandou uma mensagem aqui, Túlio. Falou assim: vocês são os caras, valeu, Mauro. A chefe do Túlio tava querendo fumar junto. Acontece, né? Eu olho pra frente, melhor olhar o passado, não. Vambora. Vai se complicar, melhor não ficar falando aí. Galera, próximo jogo, Flamengo e Vasco. Clássico, domingo. Confiança voltou? Por isso que os caras estavam tremendo lá? O Malvadão voltou, Roberto Nazário? Rapidinho, Nazário. Voltou? Existe, tipo assim, a positividade, existe a confiança e existe a confiança sai molhado. Ledônica. Pô, ledônica. Tá nessa sintonia ledônica? Pô, ledônica, né? O cara falou que na 30ª, agora é a 33ª? Terceira, era a 34ª ou a 33ª. Olha só, você que acompanha o Coluna do Fla, o senhor Simon Ledo já afirmou que na 33ª rodada o Flamengo assume a liderança do campeonato. Então, oremos aos usuários de drogas, oremos aos fumadores de mato, né? Oremos aos consumidores de mato, mas vamos acreditar. Agora é aquele detalhe. Domingo é uma outra página, né? A gente vai enfrentar um time tão desesperado, ou melhor, mais desesperado do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro até então está um ponto separa o Cruzeiro do cara que está acima da zona de rebaixamento. O Vasco, ele sabe que precisa ganhar do Flamengo, ele precisa ganhar pelo menos a metade dos jogos que ele tem pela frente. Então tem aí 12, ele tem que ganhar 6. Na pior das hipóteses, ele tem que ganhar 6. E aí o Flamengo sabe disso. A gente vai enfrentar, e a gente sabe que o Vasco, quando vem jogar com o Flamengo, vem como se fosse uma final, vai dar carrinho, vai dar porrada, vai fazer coisa e tal. Então o Flamengo precisa se aproveitar desse jogo de hoje. Foi um jogo truncado, foi um jogo de muita marcação, foi um jogo em que o Flamengo precisava demais da criatividade do meio-campo. Esse meio-campo para acionar os lados do nosso ataque, né? Tanto que o gol saiu de um lado e depois saiu do outro, né? É importante que o Flamengo saiba utilizar os espaços, mas para utilizar os espaços, todo mundo sabe, precisa desse jogador cerebral no meio, né? Então é importantíssimo a presença do Arrascaeta e na ausência dele a gente precisa ter uma solução, porque o ano está acabando e assim, estamos agora numa situação, não dá para falar que é confortável, porque tem muita coisa pela frente e aquele detalhe, hoje quem estava na nossa frente tropeçou. Então, se a gente tropeçar e quem estiver atrás não tropeçar, passa tudo de novo. Então, complica. O Fluminense agora está em 9º lugar, está perdendo para o Corinthians aí, né? Tá às vias de disputar uma Libertadores, vai perder para o Boca, mas está aí em 9º lugar. Então, o Campeonato Brasileiro, principalmente esse bolo de cima, como fala o nosso querido Pofechô, a zona da confusão, a gente precisa ganhar os pontos que vamos disputar para a gente não ficar dependendo de absolutamente nada, na pior das hipóteses, para a classificação da Libertadores. E eu sempre falo dessa coisa de ir rodada a rodada, porque sabe que esse negócio de dar uma zicada, né? Então, o Flamengo tem que fazer a parte dele, né? O Vasco, domingo, como eu falei, o Vasco hoje não tem mais a relevância que teve. Beleza, é um clássico, né? Mas não é o clássico de antigamente, porque não é mais o Vasco de antigamente. Aquela instituição Vasco da Gama,
né, que eu conhecia através do meu pai, que é torcedor do Vasco, não existe mais. Então não tem essa, jogo no Maracanã e tal, contra o Vasco, o Flamengo, pra mim é um jogo, né, como outro qualquer. Poderia ser Flamengo e Bragantino, inclusive poderia até inverter aí, Flamengo e Bragantino. Então o Flamengo tem que pegar, tem que vencer essa partida, o mando é do Flamengo, né, o Flamengo briga lá em cima, e aí sim, eu acho que a gente galgando os objetivos, eu acho que primeiro é a vaga na Libertadores, né? É a vaga na Libertadores. E outra é o Flamengo, enfim, competir no Campeonato. Por exemplo, hoje foi um jogo, é aquilo, é o jogo, começou muito bem, não deu show, né? Não venceu com gols, com golaços, né? Foram gols brigados, então pênalti, outro uma jogada, né? Um gol do lateral esquerdo. Mas foi uma vitória, né? Uma vitória que o Flamengo lutou, resistiu no início, o adversário estava melhor, jogando na casa do adversário, né? E aí, se o Flamengo manter isso para a próxima partida também, ainda mais com dado de que vai estar jogando em casa, é obrigação, um adversário que briga para não cair, e a gente não tem nada a ver com isso. O Flamengo, assim como foi no primeiro turno, o Flamengo não pode tomar conhecimento do Vasco. Porque essa coisa, muitas vezes, assim, todo clássico é brigado. Eu concordo, mas isso é quando o seu adversário tradicional está num patamar, no mínimo, semelhante ao seu. Hoje o Vasco não está. O Vasco não pode ser respeitado, e aí eu tô falando na questão técnica, como era o Vasco dos anos 90, dos anos 80. Não pode. Não tem como. Não é mais aquele Vasco. Então o Vasco hoje, o Flamengo tem que olhar pro Vasco, é um Goiás, é um Cuiabá. E eu não tô falando isso pra desmerecer, é a realidade. O Vasco hoje, a maneira regular do Vasco é brigar pra não cair. Como é que eu posso ver? Olha, não, mas um clássico difícil, com um jogo, né? Porque, porra, o Vasco, né? Porra, o time volta pra primeira divisão, primeiro vai e não consegue subir, fica lá. Aí vira a SAF, agora somos bilionários, agora estamos ricos e não sei o quê. Vergonha em cima de vergonha, né? Perdem um clássico pra gente tomando de 4-0, os caras saem do Maracanã e vai pra sede pra quebrar a sede. E quando começa o Campeonato Brasileiro, bilionário, o time na zona de rebaixamento, desculpa, que respeito que eu tenho que ter com esse time. É encarar como se fosse um Goiás, um Cuiabá, um Curitiba dentro do Maracanã e vencer, assim como foi no primeiro turno. Eu quero ver domingo de novo a torcida do Vasco com 30 minutos do primeiro tempo indo embora porque o Flamengo está sacolando o Vasco. Essa é a realidade, porque não é mais o Vasco de antigamente. E nós não temos nada a ver, né, com a situação do Vasco, né? É isso. E os outros jogos que estão rolando aí no Brasileirão, o Santos está perdendo para o Red Bull Bragantino, por isso que eles estão na nossa frente aqui na tabela. Ó. O Flamengo era para ser o segundo colocado. Tava 2-0, continuou 2-0? 3-1. Fizeram 3-0, tudo. E o Santos diminuiu agora. E o finalista da Libertadores está levando 3-1 do Corinthians no Maracanã. 3-1? 3-1. Acabou de levar 3-1. Viva o dinizismo, né? Se não tem... É o que eu falo. Quando a bola entra, é brincadeira, né? Porque o Inter, o atacante do Inter perdeu 2 gols, parceiro, para matar, para liquidar. Não liquidou, acabou tomando aí, né, a virada. Né? O dinizismo conseguindo perder 2 dias seguidos, né? Se eles tomarem um gol do Boca, você vai ver o desespero. Domingo tem um tricolor lá no futebol, né? Que eu fiz uma narração para ele do futuro. Eu falei para ele assim, ó, vim do futuro. Olha o Boca Júnior, olho no lance e Cavani. Silêncio total no Maraca, meu irmão, já era. Não, só não vai estar silêncio porque vai ter muito argentino lá, pelo que estão falando aí. Vem uma e galera a torcida do Flamengo, né? Porque o que nego conseguir comprar, nego vai comprar. Aí, Petit, quando esses caras começarem, a previsão é de 50 mil argentinos aqui no Rio de Janeiro, tem que ir pro meio deles. Pra gente fazer aquelas matérias, imagina, conversando com os argentinos, castelhanos. Eu duvido ter comigo. Porra, claro que eu vou, pô. Porra, vou então, tranquilo. Aqui, hablo com, porra, muita tranquilidade. Vambora pra lá, vamos chegar lá. Né, meu irmão, é Riquelme, é Cavani, os ídolos do porra. Mano, eu acho que eu tenho, que uma vez eu colecionei no Jornal Lance a camisa do Boca.
Não vestir a camisa, igual eu tenho a camisa do Santos do Pelé. Mas se eu achar essa camisa, eu visto a camisa do Boca, pô. Tá maluco? Porra. Torcer pro Fluminense nunca, irmão. Nem na porrinha. Cuspe a distância, eu não torço pro Fluminense. Eu vou plagiar aqui o Mestre Júnior, que uma vez... não lembro qual foi o time que ia disputar um torneio internacional. Aí alguém perguntou pra ele, e aí, você vai torcer? Ele falou assim, rapaz, só tenho 2 times na minha vida. Flamengo e Brasil. É isso, pô. Eu não tenho nem Brasil, mano. É isso. O que aconteceu com o dinizismo, né? Ó, os placares. Uma curiosidade dessa rodada do Brasileirão. A maior parte dos times venceu fora de casa. Vocês perceberam isso? Ó, o Flamengo venceu o Cruzeiro 2-0 lá no Mineirão, né? O Bragantino ganhando o Santos fora de casa, na Vila Belmiro. O Corinthians ganhando o Fluminense no Maracanã. O Atlético Mineiro meteu 2-0 no Palmeiras dentro do Allianz Parque. Lá 6 jogos sem vitória. O pessoal xingando a tia Leila. Tá uma maravilha lá no Palmeiras, né? E só lembrando, né, Simon? Tia Leila, né, imitando o priminho amigo dela também, né, aqui carioca. Ela foi lá, ela dava os ingressos lá. Parece que não era obrigatório, mas ela dava lá os ingressos lá pros conselheiros lá. Meu irmão, os caras soltaram uma carta largando o aço de críticas e cortou os ingressos. Aí, eles imitaram... Só afago. Eles imitaram do Flamengo o projeto Embaixadas e Consulados. Então tinha lá um montão de consulados, ligação com o clube, sei que, embaixadas e consulados oficiais. Os caras fizeram uma carta criticando, tira do grupo do WhatsApp, tira do site, desliga, acabou. Não, ou seja, não pode criticar a dona Leila. É igual aqui no Flamengo. No Flamengo você não pode criticar, né? Então, criticou, Landim, ele vai fazer alguma coisa, meu amigo. Ele vai te punir, né? Então, assim, né, você vê como é que é a semelhança das 2 maiores receitas, né? Talvez esse ano parece que o Corinthians, a previsão é que o Corinthians passe o Palmeiras, mas as 2 maiores receitas, não vou nem botar as 2 maiores receitas, os 2 times mais vencedores dos últimos anos, né? Inclusive essa é a primeira final dos últimos 4 anos, né? Em que não temos nem Flamengo nem Palmeiras. Tem 2 presidentes que são muito semelhantes, né? Como gêmeos siameses, né? Se parecem tanto na maneira de reagir, na maneira de lidar com as críticas, né? Impressionante. Além disso, ó, Atlético Paranaense ganhou o Grêmio fora de casa, o Cuiabá ganhou o Coritiba fora de casa e o Botafogo ganhou o América Mineiro também fora de casa. Só quem venceu em casa foi o Bahia, que venceu o Inter. Goiás meteu 2-0 no São Paulo e o Vasco 1-0 no Fortaleza. 3 jogos só com vitória de mandante na rodada. Fala, Nazário. E que mostra também que, a depender da situação, muitas vezes jogar em casa não conta. Oi? E tá tudo aberto, tá tudo aberto. A produção falou que tem um vídeo, ô Simon, de protesto do Palmeiras. Põe aí. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Nós só te amaremos. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Bruxa, bruxa, bruxa feia. Nós só te amaremos. Crise! Cara, eu tô doido que a Carminha enjoe dessa porra e largue tudo, cara. Vai ser muito engraçado. Crise! Se a Carminha falar, olha só, acabou a brincadeira, quer ir embora. Vou botar a Crefisa lá no Flamengo. Ia ser lindo demais, meu irmão. Agora... Não, e tem mais, hein? Ela junto com o Landim, lembra da novela Avenida Brasil, né? Que era Carminha e o Max. Carminha e Max, que eram os vilões da novela, pô. É ela e Landim. Carminha e Max. Aí, bruxa, chamando a mulher de bruxa, pô. Bruxa feia. Sacanagem, mano. Mas que argumento horroroso, né? Ridículo. A gente viu a entrevista gravaram um vídeo no YouTube lá, os caras da torcida organizada. Você é uma bruxa do 71. Cara, isso é constrangedor também. Ô Simon, eles conseguiram fazer uma rima diferente, pô. Os caras são. O que falta criatividade neles. Inimigos do ritmo, como disse a produção aqui. Cara, é impressionante. Os caras conseguem fazer uma música de protesto e tem tanta coisa pra falar. Os caras. Ai, você é feia. Pô, chama a mulher de bruxa. A bruxa. É constrangedor. Mas assim que é bom. É bom, é ridículo, a gente quer rir, né, Antônio? Claro, não. A diversão, espero que não aconteça nada com
Inclusive, quero que não aconteça nada com Dona Leila, né? Espero que mantenha a sua integridade física. Espero também que ela esteja gastando seu dinheiro com um aparato de seguranças aí para que não façam nada com ela. E espero que Dona Carminha, né, meu irmão, pare aí, no caso, de tomar decisões ditatoriais. Oi? Eu odeio pobre, lembra do vídeo da Carminha, né? Eu vou embora, seus pobres. O que acontece, né? As minas, não sei se vocês estão vendo os vídeos aí pela internet, elas estão reclamando, né, que quando elas dão atenção pro cara que é feio, começa a namorar o feio acaba se comportando como bonito, né? A torcida do Palmeiras é igualzinha. Eles se acham grandes e eles só conseguem ser campeões quando eles têm um patrocinador master. Eles já não entenderam isso? E ela já deu um papo, hein? E a tia Leila falou isso, eles ficaram magoados. Porra. Esse cara aí não falou nenhuma mentira, não, cara. Não falou nenhuma mentira. É jogo de interesse, né? Ela bancou, em 2021 todo mundo viu. Quantos ônibus lá pra Montevidéu, aviões, o cacete, passagens lá pra torcida organizada. Aí rolou crítica, tem briga, por isso que eles criticam porque ela parou de colocar dinheiro e ela acha que tem que ter lealdade porque em um momento ela fortaleceu, entendeu? Ou seja, é o famoso rabo preso. Aí ela tá largando o aço em cima deles, a verdade é essa, né? Mas vamos combinar, né? Vinícius de Moraes falava que, né, São Paulo era o túmulo do samba, e São Paulo, meu amigo, é inimiga da criatividade de arquibancada, que os caras não tem nenhuma, são péssimos, mano. Rapaz, o que tem lá tem que copiar daqui. Com certeza, pô, tá maluco, não é nem pra comparar, tá louco. Até as arquibancadas do Sul são melhores. Inimigos do ritmo, é isso aí. Galera, então, ó, Flamengo e Vasco, domingo, às 4 da tarde. Às 3 você já tá online aqui, 2 horas da tarde com a gente, na maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. Deixe seu like, se inscreva no canal Coluna do Fla, o maior veículo de informação rubro-negra na internet brasileira. Valeu, galera. Petite, boa noite pra você. Boa noite, meu amigo Simon, boa noite, meu amigo Túlio e meu parceiro Nazário, toda a galera da produção. Boa noite, todo mundo que ficou aqui com a gente até agora nessa grande vitória do Mengão, estreia do Tite e até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Nazário. Valeu, Simon, valeu, Petit, valeu, meu querido poeta, meu irmão, valeu, produção. Valeu, Léo José, que também estava aqui. Um beijo pro Rafa, que começou o primeiro tempo. E para você que está junto com a gente, muito obrigado. Se inscreva. Torne-se membro, compartilhe, mande para os seus amigos, porque aqui no Coluna do Fla é muito melhor. Até a próxima, Titória. Bom, boa noite, Simonor. Estão te chamando agora de Simonor, né? Que é a mistura de Adenor com Simon. Simonor e com aparênciazinha. Agora a gente olhando assim na tela, é uma mistura de Simon Safadão, né? Sabe? Inclusive tem figurinha disso. Tem figurinha. Fala, Poetite. Bom, boa noite. Mato, né, Petit, o Poetite do Mato. Eu sou um cara que estou sempre... Mas tira a dúvida aí pra gente. Você dá o 2 mesmo, né? Não dou 2. Já dei muito, né? Já dei muito 2, mas hoje em dia, há muitos anos que eu não dou 2 mais. Só pra matar a dúvida da chefe lá, né? Porque, poxa, a mulher até hoje, não engoliu isso até hoje. Tá? Se eu desse 2, eu ia falar, né? Como é que eu ia disfarçar o semblante? Como é que disfarça o semblante? Qual mato que você tá usando? Essa do gato me chega pegou, ali, nem sabia que significava isso. Não tem como, né? Mas agradecer mais uma vez por participar aqui da transmissão, né? Boa noite, meu amigo Mestre Nasa, meu amigo Petit, meu amigo Simon, produção também Anderson Daron Cavalcante, Leandro Martins Ledo, nosso querido Léo José, que daqui a pouco ainda tem mais, né? A gente não para hoje, vai ter desembarque hoje, não é isso, produção? Ainda vai ter desembarque hoje e o Flamengo não para, a gente não para junto. Agradecer geral que nos acompanhou aí, galera, é demais e vamos que vamos aí, amanhã a gente tá de volta, né? É isso aí. Então, ó, siga a galera aí no Instagram também, interaja, né? O Nazário é só no Facebook, que ele é mais velho e tal. E que ninguém segue de volta, né? Igual o Petit fala. E deixe seu like, né? Antes de sair, inscreva-se no canal e tudo mais, tá bom? Fiquem ligados, logo mais tem Léo José, direto do aeroporto, ou Vitor Belotti, acolhendo o Tite em seus braços.
nessa nova era do Mengão. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.